Olá, crianças! Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês. Nós estamos iniciando a semana aí, né? Que essa semana seja abençoada, que essa semana seja uma semana cheia de glória, tá? De amor, de paz aí para todos nós. Espero, né, que vocês estejam descansados, chegando aí do final de semana, né? Isso mesmo, na próxima semana nós teremos um feriado aí na segunda-feira. Então essa semana nós vamos ficar assim, ó, no pique pra sexta-feira a gente emendar até segunda, né? Que delícia! Então hoje aula de história, nós vamos continuar falando sobre a escola, só que agora a escola ao longo do tempo, tá bom? Então, igual a tia sempre fala, vou dar aula no livro e no computador, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pedir a mamãe para entrar em contato comigo, sempre no horário de 1 às 5h30, tá? E sexta-feira, como de costume, nossa aula online, ok? Então, vamos lá? Deixa a tia virar aqui então, para dar os recadinhos e a gente iniciar. Aula de História, dia 31/8, a escola ao longo do tempo. Continue em casa, lave bem as mãos com água e sabão. Se forem às ruas, usem máscaras. E o meu coração aí, ó, cheinho de saudades. Espero que vocês estejam bem, tá? Alguns a tia tem o costume de ver, mas outros a tia tem muito tempo que não vê. Então, beijo para vocês que me assistem aí, mas a tia não vê, né? Ana Clara, Bernardo, Bianca, Kaique, Helena, Maria Cecília, Maria Eduarda e Sofia. Muitas saudades a tia está de vocês, viu? Muita, muita, muita mesmo. Então, vamos lá? Vamos pegar agora o livro e abrir na página 82. Vamos lá, então. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aê! Então, vamos lá. A escola ao longo do tempo. A escola é o segundo grupo social do ser humano. O primeiro é a família. Muito bem. Antes dela vem a família. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Houve um tempo em que só existiam escolas para meninos, e esses eram de famílias ricas. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Então, antigamente, gente, a gente não ia para a escola igual vocês vão não, tá? Estudavam em casa, né, ou na casa da professora, estudavam debaixo de árvores, não tinha esses prédios, né, que a gente tem muito costume de ver hoje. Outra coisa também, existe escola só para meninos e escola só para meninas, não eram misturados não, tá? Eram as meninas numa sala, meninos no outro. Aí, com o passar dos tempos, né, foram juntando e chegou onde nós estamos hoje. Outra coisa também, antigamente, criança podia trabalhar, tá? Para ajudar em casa. O que acontecia? As crianças, né, que tinham condições financeiras boas, elas estudavam, não precisavam trabalhar. E as pessoas que eram pobres, né, trabalhavam, as crianças, né, para ajudar os pais também. Então, hoje criança pode trabalhar? De jeito nenhum, né? Só adulto. Então, vamos lá na página 83. Imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos atrás,
As crianças escreviam em placas de argilas ou pedaços de madeira. Olha aí, não tinha caderno. Ao longo dos anos, os materiais para se escrever na escola foram se modificando. Usavam-se penas de aves que eram mergulhadas em tintas para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecido. Então eles escreviam, né, primeiro nessas placas de argila, depois começou a escrever em pele, né, de animais, pergaminhos, né, pedaços de tecidos, e depois, mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e canetas. Anos depois surgiram a máquina de escrever. Então, antes do computador aí, gente, o que nós tínhamos era a máquina de escrever que chamava, tá? Não tinha essa tanta tecnologia que a gente digita uma palavrinha, aparece tudo aquilo que nós queremos, né? E antigamente não, era só máquina de escrever, só escrevia, a gente não podia pesquisar nada. Página 84. Atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração. Hoje, cadernos e livros são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores. Porém, a mais usada é o eucalipto. Mas nos dias atuais, como a conscientização e respeito à natureza, muitas dessas árvores são de reflorestamento, né? Arrancou, plantou de novo. Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos, por cochichar na sala de aula, por não decorar a tabuada, por brigar com os amigos, por sujar as roupas e várias outras coisas. Os professores eram muito rígidos, bravos e não ouviam as opiniões dos alunos, que tinham medo deles por isso. Os professores usavam um instrumento de castigo chamado palmatória e com ele batiam na palma das mãos do aluno que fizesse algo errado. Havia ainda muitas outras formas para repreender e castigar os alunos, tais como ficar em pé atrás da porta ou olhando para a parede, copiar 100 frases determinadas pelo professor, do tipo, né, devo fazer a lição, ou não devo desobedecer a professora, ficar de joelhos em grão de milhos ou feijão. Então, meninos, antigamente, né, não fez dever, tinha uma punição. Atrapalhou a aula, tinha punição. Depois conversem com a mãe de vocês, que não é dessa época não, tenho certeza, né? Mas o pai deles com certeza já foram, né, dessa época. E provavelmente comentou com eles que tinha, né, a palmatória, era uma régua. Desrespeitou a professora, batia na palma da mão e assim por diante. Podia punir as crianças que faziam coisas erradas, que eram desobedientes, que não fazia tarefa e várias outras coisas. Hoje não, né? Hoje não faz, tia, esqueci a tia. Então tá, traz amanhã. Mas antigamente não tinha essa moleza, não. Tinha que fazer e trazer na data correta, senão era punido. Vamos ir lá na página 86. A escola passou por transformações ao longo dos anos e foram se criando espaços específicos para promover a
imagem dos alunos. Você lembra quando eu falei lá na frente, né, que era menino e menino, né, na outra sala, não ficavam juntos, né, homem e mulher. Uns faziam atividade em casa, né, os pais que educavam, outros iam na casa da professora, como são as aulas particulares, né, e assim por diante. Mas chegou um tempo, né, foi passar os anos aí, o que aconteceu? As escolas modificaram e começaram a ter espaços, né? Espaço da biblioteca, espaço do refeitório, espaços, né, das salas de aula. Foram separando cada espaço e antigamente não tinha isso, né? Era todo mundo junto, todas as meninas junto, né? Todos os meninos junto, mas não tinha esses espaços que hoje em dia tem, tá? Vamos lá. As imagens abaixo mostram escolas em tempos diferentes. Você vê alguma diferença entre elas? Olha o que a tia falou, né? Hoje nós vemos a escola são prédios, né? Enormes, casas enormes, né? Às vezes com 1, 2 andares. E antigamente não, antigamente era uma casa. Era uma coisa bem mais simples do que hoje, né? Até mesmo porque não havia as repartições. Não havia biblioteca, não havia a sala de reunião, não havia a sala de professor e assim por diante. Cada escola tem sua história, sua arquitetura, sua característica, seu funcionamento. Existem prédios grandes e prédios pequenos. Escolas que são construções térreas, outras que funcionam em prédios de mais de um andar e etc. Além das construções, existem outras diferenças entre as escolas antigas e as escolas atuais. Observe-as. Então, meninos, olha aí, 2 escolas, né? Outra coisa também, antigamente os alunos não participavam muito das aulas não, tá? Hoje em dia, né, nos dias atuais, os alunos participam, né? Nós, professores, fazemos questão que vocês participem, que vocês, né, opinem. E antigamente, além de ser separado, não podia falar. Os alunos também tinham medo de falar e errar uma palavra, né? E o professor punir. E hoje em dia, professor pune? Não, né? Não existe palmatória e nem outras coisas. Então, antes da gente começar a fazer as atividades, vamos olhar as imagens que a tia separou para vocês, de escolas atuais e escolas antigas. Vamos começar com as escolas antigas, tá? Olha, sala só de menino. Não, mentira, esse aqui tá junto, tá? Menino e meninas. Aqui, ó. Sala só de meninos, sala só de meninas. Passou um tempinho, começou a misturar. Olha, tem meninas aqui, né? E meninos. Olha o uniforme deles também. Bem diferente do que são hoje, né? E as escolas atuais? Olha como é que é. Bem mais colorido, né? Junto, menino e menina. Não tem essa diferença. Bem mais participativo. Olha lá, pessoas, né? Pais, os funcionários da escola participam lá do aprendizado das crianças. Não usamos só o quadro, né? Usamos aqui, no caso é retroprojetor, mas usamos computador e várias outras coisas para dar aula também. Então, meninos, isso que a tia queria mostrar para vocês, né? O tanto que mudou pelas fotos também e pelo jeito pela dinâmica das escolas agora. Antigamente o aluno não podia conversar, o aluno não podia opinar em nada, eram salas divididas, homem e mulher. Hoje não, aluno participa da aula, aluno dá sua opinião, as turmas são misturadas, tem várias repartições nas escolas, né? Que tem várias atividades físicas também, tem aula de inglês, tem aula de
educação física e várias outras coisas. Aumentou também a quantidade de matéria. Então vamos lá. Atividades. Número 1. Observe a escola e pinte-as de acordo com a legenda. Escola atual de vermelho e escola antiga de... Desculpa, meninos. Escola atual de azul e escola antiga de verde. Qual que é a antiga aí? O que é uma casa, né? E a atual é que é um predinho aí, né? É bem maior. 2. Desenhe e escreva o nome dos materiais que há cerca de 5.000 anos eram utilizados para os alunos escreverem. Qual que era que a tia falou lá? Placa de quê? De argilas, né? Ou pedaços de madeira. Então, vocês vão desenhar aí, tá? Desenhar e escrever. 3. Escreva 3 castigos que eram aplicados nas escolas de antigamente. Meninos, além da tia ter falado, né? Tá tudo escrito lá no texto também que a tia leu, tá? 4. De acordo com o quesito anterior, responda. Você acha correto esse tipo de castigo para a escola dos dias atuais? Aí quem colocar não vai escrever por que acha não e quem colocar sim vai escrever por que acha que sim, tá? B. Quais motivos levavam os professores a castigar os alunos? Escreva 2 deles. Então, vocês vão escrever aí. Por que a professora castigava os alunos? Quando eles deixavam de fazer o quê? E quando eles faziam o quê? 5. Ao longo dos anos, os materiais para escrever na escola foram se modificando. Observe as imagens abaixo e numere-as de acordo com a sequência em que se desenvolveram. Então, aí tem computador, papiro, placa de argila, papéis, pedaços de madeira, máquina de escrever. Então, vocês vão voltar lá na página 85, né? Onde fala... 85 não, peraí. Página 83. E vão seguir aí. Quem foi o primeiro? Eles escreviam aonde? A gente não tinha caderno, não tinha papel, né? Ah, lá na placa de argila. Então, vocês vão colocar 1. Depois da placa de argila, pedaço de madeira, 2. E seguindo a sequência lá, vocês vão enumerando tudo que está aí, tá? Do 1 até o 6, de acordo com a evolução do material onde nós podemos escrever, tá? Como era antigamente até chegar no dia de hoje. Então, meninos, espero que vocês tenham entendido, né, a diferença das escolas lá do tempo da vovó, da nossa bisavó, né, até hoje. Conversem também com o vovô, com a vovó e perguntam para eles como era a escola no seu tempo, o que acontecia. Porque, como nós já falamos, né, nada melhor do que ouvir essas histórias, né, do vovô, da vovó, do nosso bisavô e assim por diante. Tem uns que gostam até de mostrar recordações, né, mostrar fotos. Então, fazem isso, tá? Conversem com a mamãe, com o papai. E faz uma chamada de vídeo pro vovô e pra vovó aí, quem tem a oportunidade de ter eles ainda, né? E pergunta, como era a escola onde vocês estudavam, vô? Vó? E depois a gente tira até um dia para vocês contarem pra mim, tá? Tenho certeza que vai ser super legal a história que eles vão ter para contar aí. Na hora de fazer a atividade, tendo alguma dúvida, mãe, chama a tia que eu não entendi. E a tia explica novamente, tá? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula e beijinhos! Que essa semana, então, seja
abençoada. Beijos, beijos, beijos. Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Até sexta-feira online, mas amanhã estamos juntos aí de novo com aula de Geografia e Literatura. Beijinhos, até amanhã de novo.